Sejam bem-vindas a mais um episódio do 40 Mais Podcast, um podcast sobre vitalidade hormonal, perimenopausa, menopausa e saúde feminina como um todo. Hoje vamos falar de um tema que gera muita confusão, que são os hidratos de carbono, glicemia e resistência à insulina. Mas mais do que isso, nós vamos perceber porque é que temos fome pouco tempo depois de comer, sentimos aquele sono ou cansaço depois do almoço, temos vontade constante de comer doces ou pão, massas, hidratos de carbono mais simples, ou então porque é que temos dificuldade em perder peso, mesmo aparentemente fazendo tudo bem. A resposta muitas vezes está aqui, na forma como o teu corpo gera a glicose. Ao longo deste episódio, nós vamos perceber o que é que realmente são os hidratos de carbono e porque é que eles não são o nosso inimigo. Como é que funciona a glicemia, qual o papel da insulina, o que são disglicemias e porque é que causam sintomas como fome constante, cansaço, vontade de comer doces ou aquela moleza, aquele sono depois do almoço. O que é a resistência à insulina? Como é que ela se desenvolve e porque é que é mais comum a partir dos 40 anos? E como tudo isto vai influenciar o peso, a nossa energia e o nosso metabolismo. E claro, no final do episódio vamos falar de soluções práticas, como organizar as refeições para evitar os picos glicémicos, qual o papel da fibra no meio disto tudo, a importância da ordem dos alimentos durante uma refeição, o impacto do sono, do stress e até de uma simples caminhada depois das refeições. O objetivo deste episódio não é criar medo dos hidratos de carbono, é dar ferramentas para os usares a teu favor. Mas antes de falarmos de glicemia, resistência à insulina, há uma coisa muito importante que precisamos de entender. A glicose não é nossa inimiga. Na verdade, ela é uma das principais fontes de energia do nosso corpo. Então é assim, sempre que comemos hidratos de carbono, seja arroz, fruta, batata, pão, massas, esses hidratos de carbono vão ser transformados em glicose. Uns com mais glicose do que outros, conforme o índice glicémico de cada alimento. Essa glicose vai ser utilizada por praticamente todas as células do nosso corpo, mas sobretudo o cérebro, os músculos, o nosso sistema nervoso, sistema imunitário, todas essas células e esses sistemas usam a glicose como fonte de energia. Inclusivamente, o cérebro depende quase exclusivamente da glicose para funcionar de forma eficiente. Ou seja, nós precisamos da glicose para ter energia, para pensar com mais clareza, para nos ajudar a manter o foco, para sustentar o nosso metabolismo. Então, o problema não é a glicose. O problema é quando ela aparece em excesso ou quando oscila demasiado ao longo do dia. E é exatamente isso que vamos explorar neste episódio. Vamos começar por falar hidratos de carbono. Eles não são todos iguais. Nós podemos dividir os hidratos de carbono em 3 grandes grupos. O primeiro, que são os açúcares mais simples, que são de absorção rápida, como por exemplo o açúcar branco, doces, sobremesas, pastelaria, refrigerantes, sumos e alguns dos alimentos mais processados. Depois temos os amidos, hidratos de carbono mais complexos, e aqui entra o pão, a massa, o arroz, a batata. Estes podem ser mais ou menos rápidos, dependendo do seu processamento. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, não é a mesma coisa nós comermos um grão inteiro ou a farinha desse grão. A farinha do grão vai fazer picos de açúcar mais rápidos. Não é a mesma coisa, por exemplo, um cereal integral, como o arroz integral ou o arroz branco refinado. E também não é a mesma coisa, por exemplo, um pão de fermentação lenta ou um pão ultraprocessado, tipo pão de forma. Porquê? Quanto mais processado está esse alimento, maior é o seu índice glicémico. Ou seja, mais rapidamente e facilmente é digerido, mais rapidamente a glicose entra no sangue e maior vai ser o pico glicémico associado à digestão desse alimento. Então, para dar um exemplo, a farinha
de aveia, por exemplo, vai ter uma absorção mais rápida do que o grão de aveia inteiro, que vai ter uma absorção mais lenta. O arroz branco, uma absorção mais rápida. Arroz integral, mais lento, porque vem com mais fibra. Ou seja, mesmo dentro dos hidratos de carbono, a velocidade de absorção pode ser completamente diferente. E é exatamente isso que vai influenciar a nossa glicemia. No terceiro grupo de hidratos de carbono temos a fibra, que são os vegetais, as leguminosas, a fruta inteira, as sementes. E a fibra em si, a fibra presente em alguns alimentos, não aumenta diretamente a glicemia. Porquê? Porque a fibra não é digerida nem absorvida da mesma forma no intestino. Ela não se vai transformar em glicose para entrar no sangue. Mas, ainda mais importante do que isso, é que a fibra tem um papel fundamental para controlar a glicemia. Ou seja, ela vai ajudar a retardar a absorção de glicose para o sangue. Então, por exemplo, estes alimentos, como a fruta e as leguminosas, têm um teor de açúcar ou glicose considerável, mas ao mesmo tempo têm um teor em fibra elevado que vai atrasar a absorção da glicose e evitar um pico glicémico ou uma subida brusca de açúcar no sangue. Então, o problema não são os hidratos de carbono, mas sim a velocidade com que entram no sangue. Quanto mais rápido entram, maior o pico de glicose, por isso maior a resposta de insulina. Então, vamos entender porque é que isso é importante e para isso vamos falar sobre glicemia, insulina e glicação. A glicemia é o açúcar no sangue. Quando nós comemos alimentos ricos em hidratos de carbono, estes vão ser transformados em glicose, a glicose entra no sangue, o pâncreas vai libertar insulina. Porquê? A insulina funciona quase como uma chave. Ela abre a porta das células para a glicose entrar. Ou seja, a insulina é a hormona responsável por tirar a glicose do sangue e distribuir para todas as células do nosso corpo que estão a precisar de produzir energia. Mas, quando temos picos frequentes de glicemia, ou seja, picos elevados de glicemia, em vez de mantermos as glicemias mais estáveis, estes picos levam a um processo que se chama glicação. A glicação é quando a glicose se liga a proteínas do nosso corpo, como colagênio, a elastina e alguns outros tecidos. E o resultado qual é? Qual é o resultado desta glicação frequente? Um envelhecimento acelerado, uma maior perda de elasticidade da pele, maior inflamação e maior risco metabólico. Ou seja, a glicemia não vai só afetar o peso, vai afetar também a forma como envelhecemos. E as disglicemias? O que são e porquê que acontecem? A disglicemia é quando a glicemia deixa de ser estável, ou seja, nós em vez de fazermos curvas suaves, fazemos picos para cima e para baixo. E isso acontece por vários motivos. Ou porque há um consumo frequente de açúcares rápidos, ou, por exemplo, refeições muito desequilibradas, muito ricas em hidratos de carbono rápidos e com pouca fibra, por exemplo, em situações de stress crónico, de privação de sono, em pessoas mais sedentárias. O que vai acontecer no corpo é mais picos de glicose, mais picos de insulina consequentemente a esses picos de glicose e por isso uma rápida queda da glicemia. Ou seja, nós subimos muito rápido, produzimos muita insulina, a glicemia cai muito rapidamente e isto vira um ciclo. E porquê que entramos num ciclo? Quando nós temos um pico muito brusco, muito rápido de glicemia, o corpo entra em pânico e vai produzir muita insulina. A insulina tira rapidamente a glicemia do sangue e ela deixa pico. E aí o corpo volta a entrar em pânico, com medo de entrarmos numa hipoglicemia. E vai ativar mecanismos, como vamos ver mais para a frente, por exemplo, o aumento da grelina, que é a hormona que nos dá a sensação de fome, para rapidamente comermos e voltarmos a estabilizar ou subir a glicemia. E então nós entramos aqui
num ciclo vicioso. Por isso, subimos muito rápido a glicemia, ela quanto mais rápido sobe, mais rápido vai descer, e isso vai aumentar a nossa fome, a nossa necessidade e vontade de comer, e vamos comer o quê? Refeições com elevado índice glicémico, que nos vai causar outro pico. E andamos neste ciclo vicioso que é muitas vezes difícil de sair. O objetivo aqui é o quê? Quer seja para a gestão de peso, quer seja para a questão do envelhecimento acelerado, ou para melhorarmos os nossos níveis de energia física e energia mental, nós temos que manter as glicemias o mais estáveis possíveis ao longo do dia, ou seja, em vez de andarmos para cima e para baixo, mantermos as glicemias mais constantes. Isso vai nos ajudar a manter os níveis de energia mais estáveis ao longo do dia, vai nos ajudar a manter o nosso metabolismo melhor, mais acelerado, e vai nos ajudar também a prevenir essa fome emocional. Quanto mais estáveis estiverem as glicemias, menos fome emocional nós vamos ter. E então, quais são os sintomas destas disglicemias? Como é que nós sabemos que estamos a viver com disglicemias? Os sintomas mais comuns são fome pouco tempo depois de comer, por isso, muitas vezes tomamos o pequeno almoço, passado 2 horas já temos que fazer um lanche, uma maior vontade por comer doces, um cansaço constante, principalmente a seguir às refeições maiores, mais nevoeiro mental, dificuldade de concentração, uma maior irritabilidade e um sintoma clássico é aquele sono que nos dá depois do almoço. E então, o que é a resistência à insulina? Sim, de uma forma muito simples, a resistência à insulina é quase o passo seguinte. O que é que acontece? Se andarmos muito tempo nestes ciclos de disglicemias, as células deixam de responder tão bem à insulina e por isso a glicose não entra tão facilmente nas células e o corpo vai ter que produzir mais insulina. E estes níveis elevados de insulina vão favorecer o armazenamento de gordura, vão dificultar a perda de peso, vão aumentar marcadores inflamatórios em circulação e por isso os sintomas mais comuns de resistência à insulina é um aumento da gordura na zona abdominal, uma maior dificuldade em emagrecer, maiores níveis de fadiga, mais cravings ou mais vontade de petiscar e, em algumas mulheres, ciclos menstruais mais irregulares. E de que forma é que estas disglicemias e a resistência à insulina podem favorecer o aumento da massa gorda? Então, vamos por partes. Sempre que nós ingerimos hidratos de carbono, a glicose vai entrar no sangue. E o corpo tem aqui uma prioridade muito clara, que é retirar essa glicose do sangue rapidamente, porque ela em excesso é tóxica, e aqui entra a insulina. A insulina vai fazer 3 coisas: levar a glicose para as células, para ser usada como fonte de energia. Em segundo lugar, vai armazenar a glicose que esteja em excesso sob a forma de glicogênio no fígado e também nos músculos. Mas aqui há um detalhe muito importante, é que as reservas de glicogênio são limitadas, ou seja, o corpo só consegue armazenar uma certa quantidade de glicose sob a forma de glicogênio. Por isso, se nós temos muito excesso de glicose no sangue, ou seja, fazemos picos muito altos, o que é que vai acontecer a esse excesso? Entra o terceiro passo, que é, quando estas reservas de glicogênio já estão cheias, o corpo vai transformar esse excesso de glicose em gordura, que vai ser armazenada no tecido adiposo. E aqui isto é considerado um mecanismo de sobrevivência, ou seja, nós vamos guardar energia para usar mais tarde. São literalmente as nossas reservas. O problema é quando isto acontece todos os dias. Picos constantes de glicemia vão levar à produção de maior nível de insulina, que vai levar a um maior armazenamento da glicose sob a forma de gordura. E ao mesmo tempo, a insulina elevada também vai bloquear a utilização de gordura como energia, ou seja, vai favorecer o armazenamento. E por isso,
não só armazenamos mais, como queimamos menos massa gorda. Não é só o que comemos, é a forma como o nosso corpo está a responder a esses alimentos. E resistência à insulina está associada a um aumento de peso e de gordura corporal e abdominal em particular. E porquê que a perimenopausa entra aqui? Porque as alterações hormonais e metabólicas que se iniciam na perimenopausa a partir dos 40 e que já fomos falando aqui nos episódios anteriores, aumentam substancialmente o risco de resistência à insulina e o risco das disglicemias. E por isso é que este tema é tão importante para as mulheres 40 mais e não só para a população em geral. E agora que já falamos e já entendemos todo o papel da glicemia, insulina, disglicemias e resistência à insulina, vamos às estratégias práticas. E para falarmos de estratégias práticas, é obrigatório falarmos muito sobre a fibra. A fibra é uma das ferramentas mais poderosas porque ela não é digerida nem absorvida da mesma forma no intestino. Ela não se vai transformar em glicose e tem um papel fundamental em controlar a glicemia, como eu falei há pouco. E como? Porquê é que ela controla tão bem as glicemias? Primeiro, a fibra vai abrandar o esvaziamento gástrico, ou seja, ela vai fazer com que os alimentos saiam mais lentamente do estômago para o intestino. Dentro do intestino, a fibra vai criar uma espécie de rede ou barreira que vai fazer com que a absorção dos açúcares seja bem mais faseada e mais lenta. Qual é o resultado de um bom consumo de fibra? A glicose vai entrar no sangue de forma mais gradual, vai evitar os tais picos de glicemia e, consequentemente, evitar picos de insulina. Ou seja, a fibra não só não vai aumentar a glicemia, como ajuda a estabilizá-la. E por isso não é só aquilo que comemos que é importante, mas sim a forma como nós combinamos os alimentos. Na prática, há alguns pontos importantes que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, o mais óbvio, a escolha de hidratos de carbono. Isso não é tirar os hidratos de carbono, é escolhê-los bem e combiná-los bem. Então, na escolha de hidratos de carbono, vamos escolher os menos processados, os mais integrais e aqueles alimentos mais ricos em fibra. Segundo ponto é a ordem de consumo dos alimentos nas refeições. Em primeiro lugar, nós vamos consumir os vegetais, que são os alimentos mais ricos em fibra. Depois, em segundo lugar, a proteína e a gordura. E deixamos os hidratos de carbono mais simples para o final. Por isso, o arroz, a massa, a batata e, no final de tudo, a sobremesa. Porquê? Como já expliquei há pouco, começar com as hortícolas vai fazer com que essa fibra vá criar a tal barreira, vá abrandar o esvaziamento gástrico e vá reduzir a absorção rápida de açúcar. Na prática, o que é que isto quer dizer? Muita gente vai ter imensa dificuldade em comer, como eu digo, por departamentos, ou seja, primeiro os legumes, depois a carne, o peixe ou os ovos e depois o arroz, a batata e a massa. E por isso vamos simplificar vamos começar as refeições com um prato de salada ou de hortícolas cozinhados e aqui uma dica é adicionar um bocadinho de sementes por cima dos legumes ou da salada. Porquê? Porque vai aumentar ainda mais o teor em fibra. Depois, no prato principal, podemos comer normalmente sem grandes ordens. Mas mais uma dica, naquele espaço do prato em que nós vamos reservar para os hidratos de carbono, podemos aqui mais dois truques. Escolher os hidratos de carbono mais interessantes, ou seja, o arroz integral, a batata com casca, quinoa, massa integral ou até massa de leguminosas e leguminosas. Nós podemos usar as leguminosas como fontes de hidratos de carbono no prato, que vai substituir tudo ou parte, por exemplo, metade de arroz, metade de feijão, ou então arroz de feijão, arroz de ervilhas. Isso vai manter a carga glicémica, mas aumentar a fibra e por isso atrasar a subida da glicose no sangue. 2. Deixar a fruta ou a sobremesa doce para o final. Então, naqueles dias em que nos apetece mesmo muito comer um doce,
Em vez de comermos, por exemplo, a meio da tarde ou ao final da tarde de forma isolada, que vai ter um impacto muito maior, deixamos para a sobremesa de uma refeição em que fazemos tudo certinho. Começamos com uma boa porção de fibras e no final dessa refeição podemos dar uma caminhada. Aí o impacto dessa subida da glicose vai ser muito menor. E comer doces de vez em quando faz parte, não tem mal nenhum. Basta comer na hora certa e vamos reduzir o impacto desses doces. Se tivermos resistência à insulina ou muitos daqueles sintomas das disglicemias, vamos evitar comer hidratos de carbono de forma isolada. Vamos combinar sempre com um bocadinho de proteína ou gordura. O terceiro ponto é movimento após as refeições. Algo tão simples como uma caminhada de 10 minutos logo após o almoço ou o jantar. Quando nós comemos, a glicose entra no sangue e depois vem a insulina para levar essa glicose para dentro das células. Quando nós ativamos os nossos músculos, durante essa subida da glicemia, algo muito interessante acontece. Os músculos vão conseguir captar essa glicose sem precisar tanto de insulina. Ou seja, a glicose é utilizada mais rapidamente, reduzimos o pico glicémico e reduzimos a necessidade de insulina. Isto é particularmente importante para quem tem resistência à insulina e quem tem tendência para picos glicémicos. Ou quem quer melhorar, por exemplo, a gestão de energia ao longo do dia, aquelas pessoas que têm aquela quebra de energia após o almoço, a caminhada vai ajudar muito. E isto é uma dica que eu dou em quase todas as minhas pacientes 40+. E não estamos a falar de fazer um exercício intenso. Estamos a falar de algo muito simples, como caminhadas de 10 minutos. Se está a chover ou se não podemos a caminhada, subir escadas e descer escadas, basta mexer o corpo. Estes movimentos musculares vão ter um impacto metabólico muito importante. Outro ponto muito importante nesta gestão das glicemias é o sono e o stress. É um ponto muitas vezes subestimado, mas o impacto do sono e do stress crónico na glicemia e na resistência à insulina é importante de ser falado. Dormir mal não vai afetar só o cansaço, vai afetar diretamente o metabolismo. Quando dormimos pouco ou mal, nós vamos ter um aumento dos níveis de cortisol, vamos aumentar a glicose no sangue e diminuir a sensibilidade à insulina. Ou seja, stress crónico e noites mal dormidas vão deixar o nosso corpo mais resistente à ação da insulina. Além disso, o sono ou a falta de sono aumenta os níveis de grelina, que é uma hormona que nos aumenta muito a fome, e vai diminuir os níveis de leptina, que é uma hormona que nos traz saciedade. Resultado: mais fome, mais vontade de comer alimentos calóricos, mais dificuldade em controlar a ingestão alimentar. E o stress crónico vai ter um efeito muito semelhante. O corpo vai interpretar o stress como uma situação de perigo e vai responder como? Com aumento de glicose no sangue para termos energia mais rápida. Mas se esse stress é constante e continuado, essa glicose também está constantemente elevada. Ou seja, mesmo com uma alimentação mais equilibrada, o sono e o stress podem sabotar completamente a glicemia. E por isso, quando falamos de saúde metabólica, não podemos olhar só para o prato. Temos que olhar para o estilo de vida como um todo. Como mensagem final, o que eu quero que vocês pensem é que os hidratos de carbono não são o problema. Eles são extremamente importantes para a nossa saúde metabólica. O importante é não percebermos como é que o nosso corpo reage a eles. E quando entendemos a glicemia e a insulina, deixamos de viver em extremismos, deixamos de ter medo dos alimentos e começamos a fazer escolhas mais conscientes. E isso vai mudar tudo. Se este episódio te fez sentido, deixa o teu like e partilha com alguém que precise muito de ouvir isto. E se quiseres aprofundar este tema, deixa nos comentários as tuas dúvidas. E muito obrigada por estarem desse lado, por partilharem, por enviarem as vossas dúvidas e por ajudarem a levar esta conversa a mais mulheres. Até ao próximo episódio.